Mas assim, eu fui para Cuiabá, e o Cuiabá, na época que eu estava lá, em Mato Grosso, estava na Série C. Tinha acabado de sair da D para C. Então, eu não peguei esse Cuiabá que a gente está vendo agora na Série A, que dá trabalho para time grande, não. Eu peguei o Cuiabá raiz mesmo, assim, que tinha um centro de treinamento bem pequenininho, que era bem aberto, assim, para... O início de um trabalho. Era o início de um trabalho. Só que eu cheguei lá, o estadual, ele não bombava como é um paulistão aqui. Ele não tinha tanta visibilidade, até porque estava o Cuiabá se despontando e os outros times numa situação financeira bem precária, que é muito a realidade de vários estaduais do Brasil. Só que a gente, né, se concentra muito Rio, São Paulo, Minas, Sul, e aí esquece um pouco da realidade dos outros estaduais. E eu precisava crescer a minha carreira e entender também como era esse mercado, conseguir fazer portfólio. Quando eu cheguei lá, eu descobri que o Amador, que tem um campeonato que chama Peladão, dava 7 mil pessoas e o estadual dava 3 mil, quando era cheio. Olha. Então, você vê que a cultura precisa ser muito misturada com o futebol. E eu entendi isso, de fazer as reportagens trazendo muito esse lado do cuiabano, enfim, do mato-grossense. Tive que aprender as músicas locais, que era muito legal, que é o lambadão, que é um negócio bem caliente. Teve que dançar ou não? Não, eu aprendi, mas eu evitei, porque, né, eu fiquei com medo ali daquela aproximação tão grande. Mas é cultural, né? É diferente. É igual a gente... Lá em Minas a gente dança forrozinho. Lá é o lambadão. E aí tá tudo certo, entendeu? Tem o estádio municipal Doutrinha? Doutrinha. Pelé jogou lá. Então, assim, tem muita cultura que você precisa aprender e ser local. E lá eu tive a oportunidade de trazer muita reportagem para São Paulo, diferente também. E aprendi o que era isso de você fazer para uma região. Foi quando eu fiquei 2 anos ali, praticamente 1 ano e 9 meses, e foi muito difícil também, porque junto com todo esse lado cultural que eu tive que aprender, eu encontrei muita questão do machismo, né? Principalmente na região que tinha uma cultura, muitas vezes, até de coronelismo, aquela coisa de... No Cruzeiro você nunca teve? Questão de machismo? De machismo. Na verdade, éramos poucas mulheres, mas havia esse respeito. Claro que havia aquela coisa de tem muito mais homem aqui do que a mulher, e isso inibe, né? Mas eu não tive situações assim horríveis, nada, porque até como pessoa eu estava entendendo o mercado que eu estava me inserindo. Já tive situações de chefe, enfim, de falar mais alto, mas aí você estava se aprimorando, aprendendo como lidar com isso. Então, não foi tão forte quando eu cheguei em Cuiabá. Em Cuiabá, as situações foram bem complicadas, principalmente dentro de redações. Enfim, foi algo que me afetou muito, até psicologicamente falando. Hoje eu estou muito tranquila em falar sobre isso, de um lado psicológico, como que afetou, porque lá em Cuiabá eu estava longe até de família, não tinha nenhum amigo, estava... Sim, eu arrisquei. Eu tive 3 dias para me mudar. E quando eu cheguei, a moça do RH perguntou: onde você vai morar? Eu falei: eu não sei onde eu vou dormir hoje. Aí ela me acolheu na casa dela por 2 meses. Nossa! Então, assim, foram situações que me fizeram crescer muito como ser humano. E aí que veio a vontade dentro de mim de vamos nos afirmar como mulher nesse mercado. Nesse setor. Você passou por alguma situação, assim, um pouco mais marcante quando você estava no Cuiabá? Porque, assim, querendo ou não, a gente sempre tem uma situação ou outra que a gente passa e que marca e que a gente cresce em cima disso, né? Sim. Teve alguma coisa que te marcou? Assim, lembro que em Cuiabá tinha muita questão da torcida, que como eu estava numa cidade muito diferente, né? Me mudei para investir na carreira, eu tive muita oscilação, assim, de mulher. Oscilação que eu digo, eu engordei, eu emagreci. E os torcedores, por ser algo muito local, sabiam disso, viam isso. Então, já tive torcida que gritava: ei, estão pagando bem, hein? Deu uma engordadinha. E, assim, me avaliavam até pela questão física. Isso era horrível. No Cruzeiro, eu já tive uma situação que me fez aprender muito, de um jogador que me mandou mensagem, por exemplo, nas redes sociais, falando que se eu não respondesse, ele não daria entrevista mais para mim.
Eita. Isso eu acho que antes de você, claro, né? claro. Eu acho que, assim, nós mulheres no jornalismo, não sei se você concorda comigo, mas a abordagem que a gente tem com os jogadores, com as fontes, elas são totalmente diferentes do que o homem. A gente tem que ter muito mais cuidado, porque, assim, o homem, ele vira o amigão do cara e tal. Brother. Pode sair pra jantar, entendeu? Ele vira o brother. Sim. A mulher não tem essa abertura, né? Não sei se você sente isso. Muitas vezes, eu lógico vejo... que tem pessoas e pessoas, é claro. Eu vejo por mas... dois motivos, assim. Por exemplo, quando eu contei até da minha experiência no Cruzeiro, eu tive muita abertura, porque eu estava lá dentro todos os dias, então eu convivia até com as famílias. E quando você está ali com as famílias, todo mundo te conhece, sabe como você é, muito tranquilo. Sim. Quando você muda de cidade, vai até para uma cidade maior, igual é o caso de São Paulo, eu tenho duas sensações. Uma de que já há um afastamento por medo de todas as histórias, enfim, como não estão acostumados ainda com a mulher no jornalismo esportivo definitivamente, ainda há um pezinho atrás de, olha, eu vou tomar cuidado para não acharem que é isso, para não acharem que é tal coisa. Então, já há um afastamento. E aí, quando há, por exemplo, então eu vou conseguir uma entrevista, vou conversar com aquele jogador, você já vai com mais cuidado ainda para que ele não pense nada. A gente às vezes até tem medo, né, de ser simpática social, e acabar dando brecha para a pessoa entender outra coisa. Assim, é óbvio. A gente está falando no geral, não tem pessoas que não são assim. Mas a gente tem essa dificuldade ainda nesse meio, né? É triste, né? Porque a gente vê que é algo cultural, uma coisa social. Porque vamos imaginar um mundo perfeito em que isso não existisse, que a pessoa fosse avaliada sem olhar para o gênero, seria muito mais fácil o nosso trabalho. Mas como socialmente aprenderam assim, e nós estamos tendo que ir lá devagarzinho, com um martelinho ali, um dia de cada vez quebrar esse muro, quebrar essa barreira, é muito mais complicado. Mas eu tenho muito para mim essa visão de que quando você faz seu trabalho de forma correta, de forma tranquila mesmo, você vai conseguir. Você vai aos poucos, a pessoa vai ver que você não tem intenção nenhuma, apenas de trabalho mesmo, e dá tudo certo no final. Pelo menos agora com mais experiência, né? Por exemplo, nessa questão do Cruzeiro que eu contei, do jogador que se recusou a falar comigo caso eu não falasse na rede social. Na época eu fui bem esperta, eu tinha 2.000 seguidores numa rede social e falei assim, olha, aqui é a assessoria da Fernanda Arantes, o tom que você está falando é muito pessoal, então possivelmente você tem um contato, vou pedir para que você entre em contato. Foi, a pessoa ficou, muito legal, foi sutil. foi bem. Hoje não, hoje eu já teria total liberdade de chegar para a assessoria do clube e falar, estou vivendo tal situação, você pode me ajudar a resolver? Com certeza. Mas assim, naquela época, há 7 anos, eu tinha que resolver da forma que dava, porque se eu chegasse, por exemplo, uma assessoria, talvez iam rir de mim. Sim. Ia falar assim, para, sério. Por isso que hoje é importante a gente sempre bater na mesma tecla, né? As não pessoas desistir. Toda hora fala. Não, a gente tem que continuar falando para que isso daqui a um tempo já tá melhor, mas ainda tem muito É uma luta caminho. nossa, é uma luta nossa, a gente tem todos os dias vencer essas barreiras, da mesma forma que existe a luta, por exemplo, contra o racismo. É preciso sim falar, é preciso mostrar que isso aconteceu, então todo dia, uma luta diária. É cansativo? Cansativo pra caramba, mas a gente acho que nasceu também para mudar isso. Mas é muito legal ver o seu desenvolvimento, ver como você lidou com todas essas situações, mudou de cidade, mudou do geral para o esportivo, foi para o institucional e conseguiu todas essas façanhas, porque isso é uma façanha. Então...